e sobrevoa uma longa faixa de cidades balneárias. A primeira delas é Peruíbe. Em Tupi, a língua nativa das tribos da região, Peruíbe quer dizer Rio dos Tubarões. Apesar do nome sombrio, a cidade é um destino moderno e popular para turistas que buscam uma mistura singular entre o luxo urbano e as paisagens rústicas em uma das praias mais extensas e imaculadas do estado de São Paulo. Uma das imagens mais impressionantes desta praia é o gigantesco pier de Mongaguá. Uma área apreciada por surfistas e pescadores, esta plataforma é a maior estrutura de concreto construída sobre a água em toda a América. Ela se estende por 400 metros para dentro da água, antes de se desdobrar em 2 braços com 100 metros de comprimento cada um. Mongaguá é conhecida como a princesa das praias. E tem 13 quilômetros de praias de mar aberto, próprias para nadar, surfar e tomar sol. O distrito de Solemar fica em Praia Grande, um dos 15 municípios de São Paulo considerados spas. Outro resort popular é Vila Caiçara, que além das lindas praias, oferece toda e qualquer atividade aquática que um viajante poderia desejar. Na ponta de Praia Grande fica o Forte de Itaipu. Criada em 1896 para proteger o Porto de Santos de navios inimigos, esta fortaleza ficou famosa por um encontro muito mais enigmático. Em 4 de novembro de 1957, 2 sentinelas do forte viram uma luz circular e alaranjada descer pelo céu noturno. Os guardas sentiram uma onda forte de calor e as roupas deles pegaram fogo. Apesar de o Exército Brasileiro e a Força Aérea Americana terem realizado uma investigação conjunta, o incidente com o OVNI continua sem explicação. Após cruzar as montanhas, a rota segue para Santos, a maior cidade do litoral de São Paulo. Construída numa ilha, esta metrópole próspera já foi a principal porta de entrada de milhares de imigrantes que vinham para o Brasil em busca de trabalho nas fazendas e de uma vida melhor. Em 1546, um nobre português, Brás Cubas, fundou Santos por causa do porto natural, que agora é um dos maiores portos da América Latina. No século XIX, ele era conhecido como o Porto da Morte, por causa dos surtos de febre amarela pelos quais a cidade se tornou conhecida. Hoje, a febre amarela não é mais uma ameaça, e o Porto de Santos é a imagem da infraestrutura moderna e da eficiência, conseguindo despachar e receber 2 milhões de contêineres por ano. O Porto de Santos tem o maior trânsito de contêineres do Brasil, e o terminal internacional dele é responsável por receber 25% de todos os contêineres que chegam ao país e por enviar 32% dos que saem. Este navio será descarregado e recarregado em menos de 24 horas. Além disso, como a entrada do porto e o terminal são próximos, as embarcações podem voltar ao mar em ainda menos tempo. Mais de 2 milhões de contêineres passam pelo Porto de Santos todos os anos. Para as pessoas que moram nos bairros do leste da cidade, uma das melhores maneiras de ir ao centro é pegar a balsa. Não é possível fazer uma ponte aqui, pois a altura dela teria que permitir a passagem de navios enormes por baixo da estrutura. Num dia comum, a balsa transporta 25 mil veículos pelos 400 metros do rio. O centro histórico da cidade tem muitas construções antigas, e nenhuma delas é mais importante do que o Museu do Café. Durante muito tempo, o Brasil foi o maior produtor do grão no mundo, e entre 1922 e 1957, era aqui, na Bolsa do Café, que os barões do café se juntavam para determinar o preço da saca dos grãos.
A Bolsa foi transformada em museu em 1998 e hoje, visitantes têm acesso a uma bela coleção de fotografias e objetos que ilustram o papel essencial do café na formação do Brasil. Ao contrário de muitas cidades antigas, Santos tem uma catedral relativamente nova. A construção foi iniciada em 1909, mas nunca foi concluída, apesar de a igreja ter aberto as portas para os fiéis em 1924. Em estilo neogótico, a catedral tem um domo enorme sobre o transepto e a entrada é vigiada pelas figuras de São Pedro e São Paulo. Estima-se que a catedral só será terminada daqui a 43 anos. Atualmente, Santos é um importante balneário de férias, com hotéis e apartamentos ao longo dos 5 quilômetros de orla. Na verdade, a cidade é famosa por ter o maior jardim à beira-mar do mundo, que consta inclusive no livro Guinness dos Recordes. A viagem deixa Santos e segue para a popular cidade de Bertioga. Este balneário, que inclui a praia Riviera de São Lourenço, é contornado pelo Parque Estadual Restinga de Bertioga, que pertence à Mata Atlântica. Restinga significa faixa de terra e um tipo de floresta de folhas largas, tropical e subtropical. O parque tem cerca de 9.000 hectares e só foi criado em 2010 para impedir a concentração de resorts ao longo da costa, onde estão algumas das melhores praias do Brasil. A 100 quilômetros ao longo da costa está o arquipélago de Ilhabela, ao largo do continente. Batizada oficialmente de Ilha de São Sebastião, Ilhabela tem pouco menos de 30.000 residentes permanentes. Mas é um destino tão popular que durante os meses de verão a população mais do que triplica. Um local propício para velejar, a cidade organiza várias regatas. Além disso, é um paraíso para mergulhadores, já que 50 navios naufragados cobrem o solo marinho que cerca a ilha. Com picos vulcânicos, lindas praias e florestas tropicais com mais de 360 cachoeiras, o nome Ilhabela parece apropriado para a região. Em 1985, a cidade foi eleita Patrimônio Nacional e, com algumas das ilhas que a cercam, foi incorporada a um parque estadual que abriga 800 tipos de aves, 180 espécies de anfíbios e 131 de mamíferos. No lado leste da ilha fica a maior das 41 praias de Ilhabela, a Praia de Castelhanos. Uma das praias mais reservadas e bonitas da região, ela só pode ser acessada por barco ou através de uma longa trilha pela floresta. Mas para os surfistas, o esforço vale a pena. As maiores ondas da ilha estão aqui. Antes que o explorador italiano Américo Vespúcio desse a este lugar o nome de São Sebastião, os indígenas o chamavam de Siribai, ou lugar tranquilo. A viagem chega à Ilha Anchieta, também conhecida como Ilha dos Porcos ou Ilha do Diabo. Esta paisagem maravilhosa preserva a história natural e um segredo sinistro. Como toda a ilha é protegida por leis estaduais que proíbem a caça, a pesca, o desmatamento ou qualquer atividade que prejudique o ambiente, certas enseadas como esta, na Praia do Sul, têm as águas mais claras e as areias mais limpas do mundo. No entanto, em meio à beleza serena da ilha, existe um segredo obscuro. Foi aqui que, em 1952, ocorreu a pior rebelião da história do sistema penal brasileiro.
Um grupo de prisioneiros bem organizado, que incluía alguns dos piores criminosos da América do Sul, matou o diretor e mais de uma dezena de guardas da prisão de Anchieta antes de tomar armas e munições do depósito e fugir da ilha em barcos. Liderados por um assassino de 22 anos conhecido como Diabo Louro, 388 prisioneiros chegaram ao continente, aterrorizando as cidades vizinhas. A polícia e o exército brasileiros fizeram a maior busca já realizada na história do país. E no fim, quase todos os prisioneiros foram recapturados ou mortos. O número de mortos passou de 100. Pouco depois do incidente, a prisão e a ilha foram abandonadas. Nas praias em que os prisioneiros de Anchieta aportaram, hoje fica Ubatuba, uma linda península disposta sobre o cenário da Serra do Mar. Pontuada por uma mistura de casas de praia luxuosas, Ubatuba se tornou um dos melhores destinos para os ricos de todo o Brasil. Uma semana em uma destas casas pode custar cerca de US$ 10.000, mas a vista que elas proporcionam é considerada inestimável. Situada sobre o Trópico de Capricórnio, Ubatuba é um dos balneários de melhor clima do estado de São Paulo e recebe mais de 500 mil visitantes apenas nos meses de abril e maio. Com praias douradas sobre um mar iluminado, é fácil perceber por que tantos turistas se acumulam nesse paraíso oceânico. E para quem vem ao Brasil à procura de ondas, não há lugar melhor. Ubatuba é considerada a capital do surf do estado de São Paulo. A viagem se aproxima do destino final e atravessa a fronteira sul do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O parque foi fundado em 1971 e abrange uma área de 104 mil hectares de Mata Atlântica Virgem entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além de preservar várias plantas e animais ameaçados, a Serra da Bocaina também é fonte de água doce limpa para a maior parte da população que a cerca. Do outro lado da serra fica a cidade colonial portuguesa de Paraty, incrivelmente preservada. Localizado na região da Costa Verde, na Baía de Ilha Grande, o vilarejo foi fundado em 1667 e se situa nos limites sul e oeste do estado do Rio de Janeiro. Quando as maiores minas de ouro do mundo foram descobertas nas montanhas do Brasil em 1696, Paraty começou a servir como porto de exportação do metal precioso para o Rio de Janeiro e depois para Portugal. Por causa disso, a cidade se tornou um sucesso comercial e os vários moradores ricos dela construíram belas casas e igrejas. No entanto, os dias de glória de Paraty não duraram muito. Depois da década de 1720, o ouro começou a rarear e Paraty entrou em declínio. No século XIX, a economia local voltou a crescer com a explosão do café. Mas foi depois que o estado do Rio construiu uma estrada até a cidade, nos anos 1960, que a nova era do turismo começou. Por causa do lento declínio nos últimos 2 séculos, a maior parte da arquitetura colonial de Paraty foi mantida. Hoje, apenas visitantes a pé e de bicicleta podem passear pelas famosas ruas de pedra do centro histórico. Veículos motorizados só são permitidos às quartas-feiras e apenas para fazer entregas. Mas ainda é comum ver charretes circulando na cidade. Agora, Paraty voltou a fazer sucesso e é um pedaço fascinante da história colonial escondido na costa brasileira. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.